Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy Just be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Just be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Just be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy when Buenas noites, muchachos e muchachas. E aí, professor? Fala, meu gato. De buenas? Tá na rua. Tá na rua. Tô na academia treinando. Ah, tá bom, moço. Tem problema não. Vai ouvindo. Deixa eu mandar aqui, cadê o resto do povo? De vocês. Cara, que dia abençoado. Meu computador deu problema faltando 1 hora, quase 1 hora para cá. Quem disse que tá abrindo meu e-mail? Meu e-mail não tá abrindo de jeito nenhum. Tive que pegar o Mac da minha esposa, tentar conectar lá. Quando eu conectei, acabou a bateria. Aí eu tive que ligar de novo, abrir lá, mandar o link no WhatsApp, me colocar essa conta como administrador, senão eu não consigo dar aula para vocês. Isso, tem dia que a gente é testado de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito, velho. Eu falo isso para vocês porque, cara, aprender a ter resiliência não é fácil, mas é extremamente necessário, velho. Porque muitas vezes a gente quer desistir. Porque a gente é provado, a gente é testado 24 horas por dia. Eu vou mostrar para vocês, ó. Vixe, isso nunca deu problema no meu computador. Em anos e anos e anos. Se eu aceitar aqui o povo, enquanto o povo chega, nós vamos conversando. Cara, olha só. O meu e-mail não abre de jeito nenhum. Se o meu e-mail não abre, não tem como eu abrir o Google Meet. Não tem como eu abrir as planilhas. Mas é só o e-mail. O resto funciona tudo. Vixe, é uma loucura, velho. Tem hora que... Sabe? E isso aconteceu agora às 7h30. E eu tendo atendimento, reunião 8 horas. Agora vocês. Por que eu estou mostrando isso para vocês, velho? Quando você estiver caminhando no caminho certo, você estiver caminhando num propósito, num legado, caminhando com Deus, você vai ser testado 24 horas por dia. Você vai ser julgado, você vai ser condenado. Quando você mais vê que as coisas estão caminhando para o alto, vem o pepino te jogar para baixo. E ter essa resiliência, ter essa paciência, ter esse controle emocional, velho, é fundamental para vocês poderem crescer e ter resultado. Principalmente para quem é aqui da área empresarial, para quem trabalha com público. Porque, velho, não adianta. Você agrada 100, 200 e desagrada 2, 3, 4. Esses 2, 3, 4 têm o poder de fazer um barulho, de fazer um estrondo, de virar do avesso, muito maior do que os outros 200. A gente que é da área do empreendedorismo, um cliente falando mal faz muito mais barulho do que 100 clientes falando bem.
E é um cuidado que a gente tem que ter diário, diário, diário. Meu computador nunca deu problema. É uma super máquina, um Dell. E, velho, hoje, deu isso daí. Não consigo acessar meu e-mail. Se eu não consigo acessar meu e-mail, eu não consigo postar as coisas da Secretaria de Educação. Eu não consigo abrir alguns aplicativos aqui da empresa. E, inclusive, o Google Meet, que é o principal aplicativo de reunião. E é só no meu computador. A sorte de falar, respira, foca na solução e não no problema. O que eu posso fazer? Cara, eu vou abrir no computador da esposa. De lá eu abro o WhatsApp Web. Mando o link para o WhatsApp Web. Conecto aqui que está o WhatsApp Web aberto. Aí eu vou linkar os dois. E aí eu coloco a conta daqui como administrador e posso sair de lá. E aí dá aula normal e depois ver como resolve o problema. Ter resiliência, ter controle emocional faz com que você consiga resolver os problemas da tua vida, tá? Então vamos lá. Sem mais delongas, amanhã a gente vê como é que resolve isso daqui. Vou compartilhar essa tela porque a gente vai. A aula hoje é sobre fundos imobiliários. A aula de hoje é sobre fundos imobiliários. Galera, o que são fundos imobiliários? Fundo imobiliário, para mim, é o principal ativo de investimento da renda variável da Bolsa de Valores. Por quê? Cara, os fundos imobiliários, eles são os investimentos que eles vão te pagar mensalmente lucro. Ele é o primeiro investimento da renda variável que vocês têm que fazer para trabalhar o teu mindset financeiro. Eu mandei até uma listinha hoje lá no grupo para vocês estudarem. Os fundos imobiliários, eles vão te pagar todo mês. O fato dele te pagar todo mês um lucro faz com que você tenha a noção, você trabalhe o seu merecimento, a tua cabeça, no sentido de, caraca, eu estou ganhando dinheiro dormindo. Caraca, o negócio está funcionando. E aí você não desiste. Alguns players, alguns mentores falam que a gente tem que ir direto para as ações, porque a ação é mais barata, tem poder de crescimento maior. Mas as ações não são todas as ações que pagam lucro todos os meses. Tem ação que paga todo mês. Tem ação que não paga todo mês, paga a cada 3 meses, paga 2 vezes por ano, paga uma vez por ano. Aí você imagina, a pessoa que está começando a investir agora, investe e só vai ter dividendos, dinheiro dormindo daqui a um ano. Ela desiste. Ela acha que não funciona. Então, por isso, os fundos imobiliários são a primeira opção para vocês investirem. Os fundos imobiliários, eles são classificados em 4 modelos. São os 4 principais, na verdade. São os fundos imobiliários de papel, os fundos imobiliários de tijolo, os fundos imobiliários híbrido e os fundos imobiliários que são os FOFs, que são os fundos de fundos. São os 4 principais que a gente tem hoje dentro da Bolsa de Valores. Um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo voltado para empréstimos. O papel quer dizer contratos de empréstimos. Um fundo imobiliário de tijolo, ele quer dizer que é um fundo de estrutura física. Já vou abrir, Antônio. Ele é um fundo de estrutura física. Ele tem uma estrutura física. Já um fundo híbrido, ele é que tem os dois. E o fundo FOFs, que é o fundo de fundos, é porque ele tem cotas de outros fundos, tá? Então, vamos lá, vamos entender a lógica de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, ele vai funcionar como se fosse um condomínio de prédios, onde você compra apartamentos, unidades, e as pessoas pagam aquele aluguel. E aí você, por ter algumas unidades, você tem direito àquele aluguel. Tranquilo. Tá? E aí, como você é dono de algumas unidades, você tem direito àquele lucro, àquele aluguel. Tá?
Então, fundo imobiliário, vocês sempre vão ter a visão de condomínios de prédio, onde tem várias unidades, vários apartamentos, e você é dono de alguns. E aí eles estão alugados. Por eles estarem alugados, você tem direito a uma parte do aluguel deles. Só que no condomínio, nós temos o administrador, que é a pessoa ali que é o síndico, né? Nós temos o síndico e o subsíndico. No fundo imobiliário, nós temos o gestor e o administrador. É as mesmas funções do síndico e do subsíndico. Um fundo imobiliário de tijolo, você vai ter alguns modelos, como o fundo de shopping, ou seja, são vários shoppings que estão dentro da Bolsa de Valores. Só que ele não vai entrar na Bolsa de Valores como uma ação. Ele vai entrar na Bolsa de Valores como um fundo imobiliário de tijolo. Por exemplo, o shopping de Maceió, ele está dentro da Bolsa de Valores. Então, toda vez que vocês vão no shopping de Maceió e passam pelo shopping, gastam pelo shopping e tudo mais, eu ganho dinheiro, porque eu sou sócio desse fundo imobiliário. Entende? Então, um fundo imobiliário de tijolo, ele tem estrutura física. Ele tem estrutura física. Mas quando o fundo imobiliário de tijolo, igual um shopping, ele quer fazer uma reforma, ele não vai no banco pedir dinheiro emprestado, porque o banco vai ser muito mais caro para ele. Ele vai aonde? Ele vai no fundo imobiliário de papel. E aí o fundo imobiliário empresta dinheiro para ele de uma forma mais barata, com uma taxa menor. Está vendo que tem uma logística, um encaixamento de um trabalhar com o outro dentro da própria Bolsa de Valores? Entende? Então, todo fundo imobiliário, ele tem uma logística, ele tem uma estrutura. Professor, o fundo imobiliário de papel, contrato. O fundo imobiliário de tijolo, estrutura física. O híbrido tem os dois. E o FOFs, que é o fundo de fundo, ele tem cotas de vários fundos lá dentro. Beleza. Bacana, deu para dar um norte. Como é que eu vou identificar um fundo imobiliário? No fundo imobiliário, na Bolsa de Valores, ele sempre vai ter um desenhozinho de um prédio, 4 letras e o final 11. Então, quando vocês abrem lá na corretora, vocês vão ver geralmente um prédiozinho preto. Um prédiozinho preto, 4 letras e o final 11. Isso é um fundo imobiliário. Quando eu mando a lista para vocês, que eu coloco lá FIIS, fundos imobiliários. É a abreviação de fundos imobiliários, tá? E quer dizer o quê? Que ele vai ter a logozinha de um prédio, 4 letras e o final 11. Bacana. Como é que eu faço para analisar agora os fundos imobiliários? Já que eu dei essa pequena introdução para vocês dos fundos imobiliários. Primeiro, existem alguns sites que vão dar esse embasamento para a gente poder analisar. Os principais sites que eu uso para analisar fundos imobiliários são esses 5 aqui. Fundamentos. Fundamentei. Eu vou disponibilizar o link para vocês. Status Invest, Fundos Explorer e o Clube FI. O Fundos Explorer é o principal site de informação do fundo imobiliário que eu mais utilizo. Por exemplo, quando você baixa aqui a tela, ó, 4 letras de final 11. 4 letras de final 11. São fundos imobiliários. Dentro do site dos Fundos Explorer, onde você vai ter a informação de todos os fundos imobiliários, você vai clicar aqui, ó, ferramentas, lista de FIIs. Na lista de FIIs, você vai conseguir ver todos os fundos imobiliários que tem na Bolsa de Valores. Com letra A, com letra B, com letra C, todos com final 11. Papel, tijolo, papel, fundo misto. Se é misto, ele é híbrido. Papel, tijolo, com letra C, ó. E você consegue ver. Professor, mas caraca, é fundo demais para eu analisar. Como que eu vou saber quais que são os melhores?
Eu venho aqui, ó, em ferramenta ranking de FIIs. Aqui dentro do ranking de FIIs, eu consigo categorizar e analisar alguns pontos deles. Eu consigo, primeiro, selecionar os setores. São todos os setores dos fundos imobiliários que são bons? Não, não são. São todos os setores das ações que são boas? Também não. Mas a gente consegue dar uma analisada. A agência bancária não é um fundo imobiliário bom. A maioria das empresas hoje bancárias, por conta dos bancos digital, é digital. Educação, escola, não gosto. Imóveis, Fiagro, fundo de desenvolvimento, fundos de fundos, hospitais, hotéis. Olha aqui, ó. Varejo. Tem vários que você pode analisar. Mas conforme a gente vai selecionando aqui, ó, ele vai apagando aqui do lado. Para a gente poder analisar especificamente. Por exemplo, vou analisar fundos de shopping. Aí aparece todos os fundos imobiliários de shopping. Para eu poder analisar eles. Para eu poder ter um comparativo entre eles. Se eu clicar aqui, eu consigo mexer as colunas para saber o que eu vou analisar. E aqui eu consigo ver todos os ativos em ordem. São 468 fundos imobiliários hoje. Professor, beleza. Eu vi que aí me dá uma clareza bacana para eu poder filtrar e ver o que eu vou analisar. Todos os sites são iguais? Não. Todos os sites são informações diferentes. Esse site aqui, por exemplo, que é o do Clube FI, eu tenho que escrever qual é o ativo que eu quero analisar. Mesma coisa é no Status Invest, eu tenho que escrever qual é o nome do ativo que eu quero pesquisar. Mesma coisa do Fundamentei, mesma coisa do Fundamentos. Por isso que, para mim, o Fundos Explorer é o melhor site para você pesquisar, para você estudar, para você analisar os fundos imobiliários. Professor, quais são os detalhes ou as características dos fundos imobiliários que eu tenho que analisar? Primeiro, taxa de vacância. Tá? O primeiro mandamento dentro dos fundos imobiliários é a taxa de vacância. Dentro da taxa de vacância, nós vamos ter a taxa de vacância física e a taxa de vacância financeira. Vou explicar cada um deles para vocês. Tá? O segundo mandamento que a gente analisa é o dividend yield. É o dividend yield. O terceiro é o P sobre VPA. O quarto é liquidez ou volume. O quinto, diversificação do fundo. O sexto é renda recorrente ou dividendos recorrentes. Sétimo, gestão, que seria para saber quem é o síndico, quem é o subsíndico. Oitavo, tempo de mercado. Nono, patrimônio. E, por último, o índice Sharpe. Esses são os 10 mandamentos do fundo imobiliário. Então, são 10 etapas que eu analiso no fundo. Por que 10, professor? Porque eu dou uma nota de 0 a 10 para cada um deles. E aí, no final, eu vejo se o meu fundo imobiliário teve nota 80, 85, pô, tá com nota alta, nota boa, tá aprovado, igual a escola. Agora, se eu analisei meu fundo imobiliário, ele ficou com nota 4, com nota 5, com nota 6, cara, isso é uma nota baixa. Esse fundo vai ficar de recuperação. Não rola, não dá. Entende? Então, assim, isso a gente consegue ter uma certa clareza. Isso a gente consegue ter uma organização e saber analisar bem eles. Beleza? Vamos lá. Vamos entender agora o que é cada um desses 10 mandamentos. A taxa de vacância. A taxa de vacância. Vou pegar um fundo aqui como exemplo. Para a gente comparando. Small 11.
Mal 11, 2L. Mal 11. Tá aqui, ó. Quando eu clico nele, ele vai me mostrar aqui, ó, esses detalhes. No fundo imobiliário, final 11. 4 letras, final 11. Ok. Primeira coisa, taxa de vacância física. A taxa de vacância física quer me dizer qual é a quantidade daquele imóvel, daquele fundo que não está ocupado. Então, se a minha taxa de vacância ela tiver ali com um valor de 0,8, significa que 20%, 0,8 não. Se eu tiver com a taxa de vacância ali 0,2 ou 0,20, significa que 20% da estrutura física daquele fundo imobiliário não está ocupado. Então, a taxa de vacância física eu tenho a estrutura, mas não está alugado para ninguém. Não está alugado para ninguém. Entende? Então, por exemplo, vi que a minha taxa de vacância ela está ali 0,20 ou 20%, significa o quê? 20% daquela estrutura não está alugada. Então, eu peguei aqui o Small 11 como exemplo e eu vou descer na tela. Já já vocês vão ver o que a gente vai analisar aqui dos outros. Mas agora a gente está falando sobre taxa de vacância. Tá aqui, ó, vacância. Vou fechar aqui, ó. Eu quero vacância física. Cara, 4%. Ou seja, nesse fundo imobiliário, apenas 4% do imóvel dele não está alugado. Isso é bom. Ele está bem alugado. Só que a taxa de vacância, ela não é só a taxa de vacância física, ela também é a taxa de vacância financeira. Por quê? Porque às vezes tem um inquilino que está alugado, que está lá, mas não está pagando, velho. Não está pagando. E aí você tem que ter esse cuidado. Por quê? Não adianta nada você ter todos os seus imóveis alugados e não estar recebendo um aluguel. Tipo o seu Madruga do Chaves. Então a gente vem aqui, ó, vacância financeira. Cara, nem apareceu. Vou mudar o gráfico para linha. 0. Ou seja, todo mundo que está alugando os imóveis desse fundo está pagando. Então, fundo imobiliário, a primeira coisa que a gente analisa é isso daqui. É a taxa de vacância física, é a taxa de vacância financeira. Cara, o imóvel está alugado? Tá. Pô, bacana. Eles estão pagando direitinho? Tá, beleza. Essa é a primeira etapa da análise que a gente faz dentro do fundo imobiliário para analisar ali se ele é bom ou não. Uma taxa de vacância considerada boa, tá? É no máximo de 20%. 20% a gente já fica meio assim, tá? Então, por exemplo, se eu vi que a minha taxa de vacância física ou financeira está dando 20, 15%, ainda é um valor bom assim investir. Abaixo disso, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Minha taxa de vacância está dando muito baixa. Se é física, muita gente não está alugando. Se é financeiro, o povo não está pagando. Não está pagando por quê? Entende? Então tem que ter esse cuidado, tá? Então a taxa de vacância você vai olhar nesse gráfico, desmarca os pontinhos, marca a vacância física e olha, cara, 4%. Então a maioria do imóvel está alugado. E a financeira? Tá aqui, o povo está pagando. Eu só cliquei aqui e consegui ver. Beleza. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento. Cara, segundo mandamento é o dividend yield. Dividend yield. O dividend yield ele é o histórico de pagamento do passado. Ou seja, o quanto esse fundo imobiliário veio pagando. Onde é que eu vou analisar o dividend yield? Você vai subir lá em cima, que ele vai estar lá no comecinho. Dividend yield. Tá aqui, ó. Um dividend yield hoje considerado bom
é acima de 6% ao ano. Por quê? Porque 6% é a inflação, é o dobro da poupança, que a poupança só rende 3%. Então, cara, ele está pagando aqui uma média de 9% acumulado nos últimos 2 meses. Pô, então o dividend yield dele tá bom. O histórico de pagamento dele tá bom. Ele pagando 10 ou mais tá excelente. A gente conseguir manter 1% ao mês é perfeito. É perfeito. Então, o segundo mandamento é: como é que essa empresa está pagando? Ela é boa pagadora ou ela é caloteira? Não, ela é boa pagadora. Ela está pagando aí, ó, já tem 9,35 acumulado nos últimos 12 meses. Então, ela está pagando aí 0,8 por mês. Cara, tá bom. Isso não tá ruim. Então, o dividend yield é o quanto ela está pagando por mês. Professor, qual que é o ideal? Acima de 6%, tá? E esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento é o P sobre VP, ou P sobre VPA, que é o preço sobre o preço do valor da ação, do ativo. Isso é para quê, professor? É para descobrir se está caro ou está barato. Já ouviu aquela história do povo comprar um ativo? Ah, eu comprei na alta, comprei caro, meu Deus do céu. Isso é para você saber se você está comprando caro ou está comprando barato. Onde é que você olha isso? Aqui, ó, P sobre VP. Tá aqui, ó. Esse é o preço do fundo imobiliário. Professor, e como é que funciona? É o valor justo. Você está pagando exatamente o valor que ele vale em termos de patrimônio. É o valor justo. Abaixo de 1, você está pagando barato. Abaixo de 1, você está pagando barato. Acima de 1, você está pagando caro. E como é que funciona a matemática? Por exemplo, esse daqui está dando 0,92. Ou seja, 8% abaixo do valor patrimonial. Caraca, então esse fundo imobiliário que a gente está analisando aqui, ele está 8% abaixo do preço dele. Sim, ele está na promoção de 8%. E se ele tivesse 1,1, ele estaria 10% acima do seu valor patrimonial. Caraca, então o terceiro mandamento é para eu descobrir se está barato ou está caro. Isso. Por isso que dificilmente eu compro as coisas caras na bolsa. Eu sempre faço promoção. Por quê? Porque eu consigo ver se está caro ou está barato por conta dessa única variável aqui dentro dos fundos imobiliários. Beleza? Esse é o terceiro mandamento. Eu saber se está caro ou se está barato. O próximo mandamento, ele vem de liquidez ou volume. Cara, tá aqui em cima. Liquidez ou volume. Para que serve isso? Muitas pessoas estão procurando esse ativo ou poucas pessoas estão procurando esse ativo? Qual é a vantagem? Muitas pessoas estão procurando, significa que o ativo ele tem uma busca maior. Se ele tem uma busca maior e eu precisar vender ele, eu vou vender ele com facilidade. Embora nós trabalhamos com a filosofia de acúmulo de ativos. Quanto mais ativos acumulados você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Então, o liquidez dele, ou volume, é exatamente para você saber se ele é um ativo muito procurado. E como é que eu vou fazer isso? A gente vê uma média. Por exemplo, Ismal 11 é um fundo imobiliário do setor de shoppings. Ele é um fundo imobiliário do setor de shoppings. Então, eu pego aqui no mesmo site, e vou aqui em ferramenta Rank FI. Eu mostrei para vocês. Eu só abri uma nova aba. E eu vou selecionar aqui somente shoppings. Quando eu seleciono shopping, MAL 11 vai estar por aqui. MAL 11. O que a gente está analisando dele é liquidez. É isso daqui, ó. E aí a gente começa a ver, cara, liquidez
desse setor, desses ativos? 58.700. Ó, esse daqui tá alto. 30, 800, 900. Ó, 300, 4 milhões. 4 milhões. Fundo novo, 1 milhão. O nosso, olha, o nosso tá com 2 milhões. Cara, ele tem uma liquidez alta, 2 milhões. Quantos que a gente viu maior do que ele? 1, 2, 2, 2, 3, 4. Galera, olha o tanto de ativos. Olha o tanto de ativos. E só tem 4 que tem mais liquidez do que ele. Então, no termo liquidez, ele é um fundo muito procurado? Sim, ele é muito procurado. Então, ele tem uma liquidez e um volume bom. Então, ele está aprovado. Ou seja, nos 4 mandamentos que a gente analisou até agora, ele tirou nota boa. Notão. Tá muito bom. O próximo mandamento que a gente analisa no fundo imobiliário é a sua diversificação. Cara, diversificação é a palavra mestra da Bolsa de Valores. Você diversifica para ganhar nos momentos de crise, igual agora. Publiquei até hoje a frase clássica do Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som das cornetas. Se tem uma coisa que o nosso presidente atual e o governo atual é bom, é colocar a Bolsa de Valores na promoção. Então, velho, o próximo que a gente trabalha, velho, é a diversificação do fundo. Cara, onde é que eu houver diversificação? Eu vou no mesmo site, eu só vou descer e vou olhar aqui, ó, localização dos ativos. Caraca! 10 ativos diferentes em 5 estados: Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Alagoas. Olha só, Shopping Tacaranu, Campinas Shopping, Boulevard Shopping Feira, Shopping Madureira, Shopping Tobão, Shopping Parque Lagos, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Shopping Parque Sul, Maceió Shopping, Caxias Shopping. Velho, olha o tanto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 shoppings. Cara, ele tá bem diversificado? Tá. Em termos de localização, porque nós temos aqui 5 regiões. E em termos de quantidade também. Um fundo de tijolo, para ele ser considerado bem diversificado, ele tem que ter pelo menos 3 imóveis. Um fundo de papel, ele tem que ter no mínimo 10 contratos. 10 contratos. Para ele falar que ele está bem diversificado. Então, no quinto mandamento, em termos de diversificação, ele foi aprovado? Foi. Ele tem 10 shoppings em 5 lugares diferentes. E eu consigo até ver o mapinha aqui, ó. Então, o quinto mandamento, ele também está sendo aprovado. Observa, galera, que não é difícil analisar. Eu estou analisando com vocês passo a passo. Eu estou fazendo uma aula diferente. Geralmente eu falo o que é cada um, e depois eu mostro. Não, eu estou falando e mostrando em tempo real. Para vocês terem mais clareza e ver que eu estou no primeiro site, eu nem pesquisei nos outros ainda. Porque eu posso pesquisar nos outros, mas esse daqui, para fundo imobiliário, ele me dá quase tudo. Quando não dá tudo. Então, o quinto mandamento, ele foi aprovado. Pô, bacana. O cara já tem 5 pontos. Beleza, vamos embora. Sexto mandamento: renda recorrente ou dividendo recorrente. Cara, renda recorrente ou dividendo recorrente é o que ele pagou acumulado. O que ele pagou acumulado já está aqui, é o próprio dividend yield. Aqui eu vejo o acumulado. Lá embaixo, eu consigo ver o que ele pagou por mês. Olha aqui, ó, no último mês, 0,79. O mínimo é 0,5. Ele está pagando acima. O acumulado dele está dando acima de 6.
O recomendado é 9. 9 para cima está perfeito. Ele está pagando acima de 9. Caraca, então o sexto mandamento, que é recorrência de histórico de pagamento, ele está pagando bem. Dividendos acumulados, olha aqui, ó. Pagou 0,78, 0,79, 0,77, 0,77. Cara, então ele está pagando bem, mas vamos olhar o último ano. 0,78, 0,79, 0,77, 0,77, 0,78, 0,67, 0,69. Cara, nenhum mês ele pagou abaixo de 5. E o que eu preciso é que ele pague mais de 5. 0,50. Então, ele está pagando bem, está pagando todos os meses direitinho? Tá. Ele está pagando todos os meses direitinho, ó. O valor em real, por cota, e o valor em porcentagem. Então, a gente consegue ver que nos últimos anos, ó, 2021, pandemia, pós-pandemia, ó, ele vem pagando com frequência. Ele teve esse momento aqui durante a pandemia. Então, ele está pagando bem? Tá. Caraca. Então, no sexto mandamento, ele está bem. Ele está bem. Qual é o próximo mandamento que a gente analisa? É exatamente gestão / administração. Que é quem? É o síndico e o subsíndico. Professor, aonde é que eu vou achar sobre o síndico e o subsíndico no site sobre o fundo imobiliário? Você vai descer lá embaixo. Ó, aqui também mostra os rendimentos, tá? E aqui você consegue ver todo o histórico de rendimento. Você vai descer lá embaixo. Ele vai ter aqui informe de períodos, tá? Informe de período mensal, informe de distribuição. Isso são os relatórios da empresa, tá? Você consegue ver os relatórios da empresa tudinho aqui, ó. Os comunicados que ela tem, tá? E aí você clica aqui, ó. E aí ele vai abrir para você algumas informações, ó. Vou lá embaixo, lá, ó. Informe período mensal. Aí ele me mostra aqui. Aqui dentro eu consigo ver quem é a gestora. Eu consigo ver o administrador. Eu consigo ver os dados da empresa que está cuidando dela. Se você achar que por aqui é difícil, que você não está achando aqui o informe dele, não está conseguindo achar direitinho os informativos, entendeu? Qualquer um deles vai te mostrar. O Genial é a gestora. Mas você pode pegar o relatório para ler, que vai estar escrito. Tá? Administrador, ó. Banco Genial. Você consegue ver os detalhes todinho deles através dos relatórios que estão aqui. Mas caso você fale assim, não, professor, mas eu queria uma coisa mais clara. Cara, vamos brincar também no outro site, Mal 11. Tá aqui, ó, Genial Mal 11. Eu consigo puxar as informações aqui também. Quem é o gestor? Genial. Qual é o segmento? Shop / varejo. Tá vendo que já me deu a gestora de cara? Quais são as melhores gestoras administradoras de fundo imobiliário hoje no Brasil? Na minha opinião, a primeira é a Quineia. Para mim, é a melhor. Tá? A segunda melhor é a Credit Suisse. Tá? É a segunda melhor que tem hoje. Terceiro hoje, eu pegaria a XP. Tá? Eu pegaria a XP. Quarto, eu pegaria a BTG Pactual. A BTG Pactual seria a quarta. Quinta, a Rio Branco. E sexta, a Genial. Ou seja, são as 6 melhores gestoras, na minha opinião. Genial tá nela. Tá aí, ó. Uma excelente gestora. São as 6 melhores gestoras, na minha opinião. Então, você coloca as informações, velho, você consegue ver todos os detalhes nos sites. Você tem os atalhozinhos aqui, ó. Se eu colocar
mal 11 aqui, vai aparecer ele também. Então, o site também vai me dar as informações, indicadores, geral, ó. Ele é do setor de shopping, contábil. Ele vai mostrar aí o patrimônio líquido, algumas informações, portfólio. Aí ele vai me mostrar, ó, os shoppings que ele tem, comunicados, são os informes, os relatórios. Relatório geral, ó. Eu clico aqui e abro. Aí ele vai me dar o relatório da empresa. Genial Mal 11. Cara, é muito transparente. E ele me dá tudo falando aqui, ó. Se eu quiser sentar para analisar, eu vou olhar e vejo tudo. CNPJ, o nome, todos os detalhes. Quem é a gestora, quem é a administradora, é a própria Genial, que é a gestora e a administradora. Então, não é difícil pegar as informações. O mais difícil é você saber qual é a informação que eu vou atrás, que é o que eu estou ensinando para vocês. Olha aqui, ó, Mal 11. Cara, ele é um fundo bem conceituado na próprio site. Tijolo, shopping, gestora, Genial, entende? Então, qualquer um dos sites que eu vou passar para vocês, eu consigo pegar as informações, ó. Só que cada site tem uma configuração diferente. Por isso que eu gosto mais desse site aqui, que eu acho ele mais claro, menos poluído, com a letra maior, mais visível. Então, cara, em termos de gestão, ele foi aprovado? Foi. Cara, nós analisamos 7 mandamentos, 7 fundamentos. E esse fundo imobiliário foi analisado e aprovado no 7. Vou analisar agora o 8º. O que é o 8º? Tempo de mercado. Cara, se o setor não é novo, aí um fundo para ele ser considerado bom no termo de tempo de mercado, tem que ser um fundo aí que tem que ter de 5 a 10 anos de mercado. Por quê? Raciocina comigo. Nós estamos em 2024. 10 anos foi 2014. Cara, 2014 para cá, nós tivemos governo do PT, impeachment da Lula, ó, impeachment da Dilma, Titio Chupacabra assumiu no lugar da Dilma. Aí nós saímos de extrema esquerda para extrema direita com o Bolsonaro, né, que é o Bozo. Aí no Bozo nós tivemos pandemia, pós-pandemia, Tio Nine volta no poder. Cara, olha a oscilação que teve o mercado. É pandemia, pós-pandemia, direita, esquerda, sobe, desce, sobe, desce. E a empresa está estável, a empresa está saudável, a empresa está boa, a empresa está bem. Depois dessa pancada toda, então ela tem uma boa estrutura, ela tem estrutura sólida, ela está bem. Então, tempo de mercado me dá isso. Onde é que eu vou ver o tempo de mercado? Cara, você pode descer lá embaixo. Você vai descendo aqui. Aqui os informes de rendimento, últimas comunicações. No informe no informe dela, tem o CNPJ. Mas a gente também consegue achar aqui, ó, CNPJ. Jogar o Google CNPJ, você acha a data de criação. Mas ela também tem aqui, ó, data de constituição do fundo. Cara, 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 anos. Pô, tem mais de 5 anos, né? Falei para você, entre 5 e 10 é o ideal. Então, ele também está aprovado em tempo de mercado. Tá vendo? Não é difícil pegar as informações. Nono mandamento, patrimônio. Qual é a vantagem em termos de patrimônio, velho? Patrimônio é porque, se caso essa empresa decretar falência, lascou tudo, uma crise, uma pandemia, ela tem valor para ser vendido, leiloado, negociado para pagar os cotistas. Então você não corre aquele risco de perder tudo caso dê alguma merda. É difícil um ativo na bolsa quebrar? É difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, cara, patrimônio líquido. Cara,
patrimônio desse ativo do Small 11 está em 1,6 bilhões. 1,6 bilhões. Cara, é um patrimônio foda. É um patrimônio muito bom. É um patrimônio muito bom. Então, o que acontece? Esse valor dela tá bom. Professor, mas como que eu vou saber se é bom ou ruim? Vamos lá no ranking. Nós estamos querendo o quê? Patrimônio líquido. Tá aqui, ó. Tá aqui. A gente já deixou aqui, ó. Selecionamos só shoppings. Small 11 está lá embaixo. Vamos olhar patrimônio líquido. Cara, 477, 300, 800. Ó, 800 está alto. O nosso, que é o Small 11, ele tem, caraca, milhão, bilhão, 1 bilhão, 1,5 bilhões. Quantos aqui são maiores do que ele? Vamos ver. 6, 3, 1,5, 1,9, 2,9. Esse daqui está próximo. Cara, de todos esses fundos imobiliários de shopping, só 4 tem o valor patrimonial maior do que dele. Então, a média do valor patrimonial dele tá boa? Tá. Tá aprovado? Tá. Caraca, velho. Então, ele passou nos 9 mandamentos. Ele passou nos 9 mandamentos. Porque o valor, patrimônio líquido dele tá alto. Ele é o 5º maior. Beleza. Qual é agora o último mandamento que eu vou analisar? Cara, você vai pegar agora, é o único que a gente analisa fora. É o único que a gente analisa fora, tá? Que é exatamente no site Mais Retorno, que a gente vai analisar o índice Sharp. A gente vem aqui, ó, Mais Retorno, escreve o nome do ativo, ele vai aparecer mal 11 e eu clico nele. E aí eu vou analisar o índice Sharp. É o único índice que não vai estar em nenhum daqueles sites. É o único, tá? E aí eu vou analisar o índice Sharp. O índice Sharp dele. Qual é o índice Sharp ideal? Cara, o índice Sharp é a questão do risco versus retorno. É o índice do risco versus retorno. O ideal é o índice Sharp igual a 1. O ideal é o índice Sharp igual a 1. Se ele não tiver 1, no máximo 0,5. O índice Sharp está 0,5. Abaixo de 0,5 significa que você está com alto risco para baixo retorno. Caraca, qual é o índice Sharp dele aqui? Caraca, o índice Sharp dele está negativo. O índice Sharp dele está negativo. Então, ele está com um índice Sharp ruim. Significa que a gente está investindo em um ativo que ele tem a possibilidade de dar baixo retorno. Baixo retorno. Num curto prazo de 12 meses. 1 ano é curto prazo, velho. 1 ano é curto prazo. Cara, então ele está reprovado no índice Sharp, professor. Isso. Ele está reprovado no índice Sharp. Porque o índice Sharp dele não é negativo. Tá aqui. Mas eu te pergunto. Ele passou em 9. Reprovou em 1. Qual é a nota que ele tem? 9. 9 é uma nota ruim? Não. Nota é uma nota boa. 9 é uma nota boa. Então, se 9 é uma nota boa, esse fundo imobiliário está aprovado? Tá. Vou comprar dele? Vou. Não está caro. Está pagando bem. Ele tem um índice de risco um pouco maior do que o que eu gosto de correr. Mas vale a pena pela diversificação. Se eu quiser confirmar se ele está caro ou está barato, eu não preciso ser um analista de mercado foda para eu ver isso daqui, ó. De eu pegar aqui e olhar nos últimos 5 anos. Cara, ele está caindo, ele está barato, ele está na promoção, ele não está subindo,
Eu não estou comprando ele na alta, estou comprando ele numa queda. Entende? Então, são os 10 mandamentos dos fundos imobiliários, velho. Tem que analisar esses 10 fundamentos, sabe? Para você saber se esse ativo é bom ou não, se esse ativo vale a pena investir ou não, tá? Porque isso sim vai te dar clareza, vai te mostrar sobre o ativo, se ele realmente é um ativo que vale a pena investir ou não. Beleza? Amores, alguma dúvida? Alguma dúvida? A aula de mercado é um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais cansativa, tá? Isso é porque eu ainda fui falando e mostrando ali para vocês, tá? Espero ter dado um norte para vocês, uma clareza para vocês. Hoje a gente teve um imprevisto danado aqui, tá? Mais alguma dúvida? De buenas, de buenas? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Sônia, Rian, Erisvânia, Júnior, Juliana, Eduardo, Kelinha, alguma dúvida sobre fundos imobiliários? Para vocês terem um norte, uma clareza? Não, nenhuma. Acredito que eu que sou novo, né, já deu para dar uma esclarecida e aprendendo aos poucos, né, estudar um pouco cada vez mais sobre. Mas já deu uma esclarecida boa. É uma aula que vocês vão precisar assistir mais vezes para poder pegar tudo isso que eu passei para vocês. Com o tempo vai ficando no automático, tá? Eu vou dar um presente para vocês. Posso fazer uma pergunta aqui, fazer um favor? Pode sim. Só para ter uma base, quanto tempo o senhor estudou assim para, né, já manjar como investir, estudar tudo isso que o senhor explicou para nós hoje? Júnior, eu mexo com o mercado tem 7 anos. Dentro desses 7 anos, os 2 primeiros foi fazendo cagada. Dentro dessas cagadas, até em pirâmide financeira eu entrei, sem saber que era pirâmide e perdi muito dinheiro nos 2 primeiros anos. Então, nos 2 primeiros anos, eu só fiz cagada, perdi muito dinheiro, perdi dinheiro em pirâmide financeira, tomei golpe digital, tomei golpe de escritório falso, escritório nacional, escritório internacional, e aí eu parei para estudar. Então, tem 5 anos que, de fato, eu paro para estudar mesmo. Os 2 últimos anos, 2022 não, da pandemia para cá, é onde eu estou mais focado. Por quê? Porque tem 7 anos que eu mexo com o mercado, 2 anos foi fazendo cagada e aprendendo com as cagadas. Aí veio a pandemia me deu um ensinamento muito grande. Eu perdi média de 100 mil em 6 meses na pandemia, entendeu? E aí onde eu falei, velho, ou eu aprendo isso direito, ou eu desisto. E aí foi onde eu comecei a estudar, entendeu? E correr atrás, sendo que esse ano eu estou tirando certificações do mercado, estou tirando certificações da Anbima, para poder ter todas as autorizações do governo federal de orientar vocês com documento, dependendo da prova que eu for fazer, que eu ainda estou decidindo, eu posso aplicar diretamente dinheiro de terceiros, tá? A princípio, eu vou tirar a certificação de AI, de agente de investimento, esse ano. Mas eu estou cogitando também tirar de CNPI ou a de CGA. A de CGA eu posso virar gestor de um fundo imobiliário, entendeu? Eu posso entrar e virar um gestor. Mas uma coisinha de cada vez. Então, tem 2 anos que eu estou estudando diariamente. Todo dia eu tiro meia hora, 1 hora para estudar sobre mercado, sobre finanças, entendeu? Nem todo dia eu consigo pegar forte para estudar. Por quê? Porque a gente que é da área empresarial, que a gente tem empresa, velho, é BO o tempo todo. Então, tem que resolver algum problema no financeiro, tem que resolver algum problema no jurídico, tem que resolver um problema no comercial, tem que resolver algum problema no marketing, mas eu tento tirar aí toda semana, eu estudo. Eu tento estudar todo dia, igual a academia todo dia, mas nem sempre dá. Mas tem 2 anos que eu estou comendo livro, comendo curso de mercado financeiro para poder ter esse conhecimento, essa estrutura e conseguir identificar rápido se um ativo é bom ou não.
2 anos, tá? Se você for analisar um tempo de faculdade, é mais ou menos isso. A faculdade das finanças não vai fugir à regra. A faculdade do mercado financeiro também não vai fugir à regra. Entende? Eu costumo dizer que qualquer área, velho, qualquer área, para você ter resultados constantes, verdadeiros, não é aquele resultado, puf, é constante de subir e ficar lá em cima. É uma média de 3 anos. Se você quer trabalhar no digital e ter resultados constantes, é 3 anos fazendo a mesma coisa. Se você quer virar um personal e ter constância, ter aluno sempre ganhando bem, é 3 anos. Se você quer virar um corretor para ganhar bem, vender bem toda semana, é 3 anos. Essa é a média histórica para qualquer área, de 3 a 5 anos de constância fazendo toda semana. E aí você vira uma referência na área e consegue ganhar bem com isso. Tá? É o que eu falo, seja um especialista, não seja um clínico geral. Você pode até estudar o básico de algumas coisas, para você não cair em golpe e não ser passado para trás. Mas especialista, velho, é de 3 a 5 anos. Até porque todo o mercado atualiza, todo o mercado evolui. Bolsa de valores não é diferente. Finanças não é diferente. Marketing digital não é diferente. Corretagem não é diferente. Educação física não é diferente. Nenhuma área é diferente. Todas vão estar em constante evolução. Então, a gente sempre tem que estar estudando. Quanto mais você estuda, mais você ganha. Mais alguma dúvida, amores? Vou parar aqui a gravação para vocês poderem perguntar à vontade. Pessoal que vai ter acesso a essa gravação, ela chega em vocês no YouTube um pouquinho atrasada, de forma gratuita. Quer ter atualização em tempo real? Segue a gente lá no Instagram, siga.professor e entra para a nossa comunidade, a Liga Empresarial, a melhor comunidade de empresários do país. Vamos embora, vamos produzir.